acontecer nós trazermos para a nossa família coisas tristes da nossa infância. Há maridos que pagam o pato que quem deveria ter pago era o sogro. Há esposas que pagam o pato que quem deveria pagar era a sogra. Uma moça, por exemplo, que foi criada com um pai muito dominador, muito ríspido, e uma mãe tendo que aguentar tudo dentro de casa. Essa moça, se ela não tiver cuidado, ela casa com um camarada na seguinte perspectiva: eu nunca vou deixar esse homem fazer comigo o que meu pai fazia com a minha mãe. E aí, sabe o que acontece? A mínima coisa que ele fizer, que lembrar um gesto do pai, ela reage com toda a força. A mínima. Então, por exemplo, se quando o pai chegava em casa, tudo tinha que estar arrumadinho, ela vai ter a tendência de deixar as coisas um pouquinho relaxadas. E se ele fizer alguma reclamação, ela vai perguntar para ele por que ele não arrumou. E ela vai fazer disso um temporal num copo d'água. E se o pai era uma pessoa assim, muito mulherenga, e a mãe tinha que aguentar tudo, e o pai arrumava amante, etc., essa menina, se não tiver cuidado, vai ter um ciúme do marido descomunal, porque ela quer bater no pai, mas o pai não está ali, ela bate no marido. Sabe por quê? Porque ela está enxergando o pai dela naquele homem que casou com ela. Seu marido não é seu pai. Estabilidade, irmãos, significa também estabilidade emocional. Estabilidade emocional é sossego dentro de casa. Há casas que não parecem casas, não parecem lares, parece mais um hospício, uma gritaria, coisas sem sentido. Eu ouvi há poucos dias uma história que me deixou estarrecido. Um homem que só sabia gritar dentro de casa, tratando os filhos asperamente, levantava muito cedo e botava os filhos para fora da cama. E um dia ele levantou, e ele gritou com o filho dele: fulano, ainda não levantou? E o menino está na cama. Fulano! E ele gritou: se eu tiver que chamar de novo? E o menino na cama. Ele pegou um balde de água. Isso é uma coisa muito de antigamente. Antigamente tinha esse tipo de... Isso era mais frequente lá na roça, quando os caras tinham que acordar cedinho, 4 horas da manhã, para buscar um burro no pasto. Criança fazia isso 4 horas da manhã na roça, irmãos. Quantos aqui são da roça? Levanta a mão. Eu e mais um outro. Irmãos, aquele povo criado na roça, aqueles meninos com 8 anos de idade, levantavam 4 e pouca da manhã e ia buscar o cavalo no pasto. Agora você veja a mudança de visão das coisas. Quem hoje vai deixar uma criança de 8 anos sair para buscar um animal no pasto? Agora o filho, o menino naquele tempo não tinha nem o direito de dizer assim: eu estou com medo. Que medo do quê? Vai buscar. Aquilo era normal. Então o homem foi e jogou o balde de água na cama do filho. O menino não saiu do lugar. Ele pegou o cobertor e deu um grito e arrancou o cobertor, e o menino ficou quieto. Quando ele tocou a mão no filho, sentiu que o filho estava gelado, o filho estava morto. Essa história não foi inventada, isso aconteceu. O filho estava morto, e o pai começou a gritar, mas agora gritar de pavor, de medo, não sei do que. Há pessoas, irmãos, que só vão parar de gritar dentro de casa na hora que perder a pessoa com quem ela grita. Há filhos que estão esquecendo que a casa é o lugar do aconchego, e que aquele homem forte que está lá dentro de casa, arrastando botijão de gás, arrastando fogão, aquele homem forte que sobe na escada e troca a lâmpada, aquele homem vai envelhecer. Aquele homem vai envelhecer. Há mulheres que também não estão percebendo isso, que o marido está ficando velho e que vai ficar sem ele, ou ela vai partir na frente. Há maridos que não percebem que aquela mulher que está ali, ela está envelhecendo.
Irmãos, eu já vi gente que tratava mal o outro o tempo todo, até que o outro morreu, e a pessoa na beirada do caixão não conseguia sequer chorar. Não conseguia sequer chorar. O silêncio. Aí parou de gritar. Parou a gritaria. Nossas casas, irmãos, não podem parecer um lugar que há um ajuntamento de desequilibrados. E eu não estou falando isso aqui para condenar a casa de ninguém, mas para dizer que você talvez precisa falar mais baixo dentro da sua casa. Falar direito, falar com educação. Irmãos, a mulher é a pessoa principal da casa. A mulher é a pessoa principal da casa para o marido. O marido é a pessoa principal daquela casa para a mulher. Os filhos são os principais daquela casa para os pais. Os pais são os principais daquela casa para os filhos. Só que quando a gente perde essa noção, nós nos tratamos, irmãos, como se nós fôssemos os principais. E quando todos se exaltam, todos se rebaixam. Todos. Eu me lembro que às vezes havia uma confusão entre eu e minhas irmãs, e meu pai chegava, havia um silêncio instantâneo. Acabava a briga, quando meu pai chegava, ninguém falava nada, ficava todo mundo com cara de santo. Só que tem uma coisa que acontecia, de vez em quando ele chegava assim, pum, e pegava a gente com a boca na botija. Não tinha como negar, a gente estava ali brigando naquele momento. Já começava cada um falando com o pai, se justificando e dizendo que a culpa era do outro. Quando acontecia isso, via de regra o meu pai dizia assim: eu já sei, está todo mundo certo, aqui em casa não tem ninguém errado não, está todo mundo certo. Agora onde está todo mundo certo, está todo mundo errado. Irmãos, isso é uma verdade. Você vai conversar com o marido, ele está cheio de razão, a mulher está cheia de razão, os dois estão sem razão. Essa é que é a verdade. Os dois estão sem razão. Instabilidade emocional, falta de perdão tantas vezes. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. Você precisa muito desenvolver, edificar a sua família com estabilidade, mas também com espiritualidade. Espiritualidade é o que, gente? Espiritualidade para começar uma família, espiritualidade para continuar uma família, espiritualidade para resolver um problema de família, espiritualidade para os relacionamentos em família. Agora, por exemplo, nós estamos passando uma fase assim, que é uma fase que nós dependemos muito de Deus. Nós estamos reformando uma casa, e os irmãos que já reformaram casa, que já construíram, sabem como é que é. Você pensa o seguinte: eu vou gastar tanto aqui, aquilo puxa uma outra coisa, 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 uma outra coisa. E daqui a pouco chega alguém e diz assim: olha, você não tem nem ideia do que está acontecendo lá no fundo da casa. Quem construiu essa casa fez tudo errado, porque lá no fundo, você chega lá, quanto é que custa isso? É tanto, você faz as contas, a esposa vira para você: vamos tomar um sorvete? Que tomar sorvete o quê? Tem que consertar a caixa de saída de gordura. É a caixa de gordura, tomar sorvete o quê? Sabe que só a tampa da caixa Tigre custa mais de R$100? Aí daqui a pouco você tem que... Irmãos, a gente tem que levar essas coisas na base da oração. É da oração mesmo. Senhor, o Senhor quer que reforme essa casa? Senhor, aquela casa vai começar a reformar amanhã. O Senhor vai na frente lá. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor orienta uma pessoa para trabalhar naquela casa. O Senhor deu um presente, um pedreiro, um homem que saiba fazer aquilo. Uma pessoa de confiança, Senhor Deus. Você vai trocar de carro? Isso é espiritual, meu irmão. Senhor, está na hora de trocar de carro. Senhor, eu estou em condições de trocar de carro.
Agora você passa lá e vê lá, promoção, IPI reduzido. Isso às vezes não significa nada, meu irmão. Você vai se endividar por 60 meses.